Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e que os familiares de vocês também estejam bem. Eu me chamo Michele e sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia do EJA, fase 1 e 2. O tema da nossa aula de hoje é Fenômenos naturais, rios, mar, lagos, chuvas e enchentes. Nossa expectativa de aprendizagem é compreender o que é um rio, um mar, uma lagoa, chuva, enchentes, em situações concretas, se possível, e em imagem, tá certo? Então, professora, o que é que nós vamos aprender hoje? Hoje nós vamos estudar o que é um fenômeno natural, o que é um rio, um mar, uma lagoa e uma enchente. Aqui nas nossas aulas, nós já tivemos algumas aulas anteriores, falando de forma geral o que era um mar, um oceano, uma lagoa, desses elementos da natureza, né? Que são sempre recorrentes aqui na nossa disciplina. Então, vamos começar, tá certo? Primeiro, nós vamos entender o que é um fenômeno da natureza, né? O que é um fenômeno natural? Quando eu digo fenômeno da natureza, é a mesma coisa que eu disser fenômeno natural, fenômenos naturais. Então, vou sempre falar fenômenos da natureza ou fenômenos naturais, tá certo? Vai depender do momento. Ó. Os fenômenos naturais são acontecimentos não artificiais, ou seja, que ocorrem sem a intervenção do homem. Como assim, professora? Um fenômeno não artificial é aquele que não é provocado pelo homem. Por exemplo, quando chove, não é o homem que faz chover, é a natureza. É um fenômeno na natureza, não depende do homem para fazer chover ou não, tá certo? Por exemplo, quando neva, é outro fenômeno da natureza, tá? Independente da interferência humana ou não, vai nevar na estação do inverno. Os relâmpagos, os trovões, então, tudo que acontece de forma espontânea da natureza é um fenômeno natural, tá certo? Ó. Alguns exemplos desses fenômenos naturais. Eu vou ter chuvas, raios, relâmpagos, neves, o arco-íris, a seca que assola o nosso sertão. Então, tudo isso é um fenômeno natural. Lembre-se, ele não depende da ação antrópica, ou seja, da ação do homem, tá? Ele acontece independente da ação do homem, tá? Nas imagens vocês estão vendo arco-íris, neve, chuva e a seca, tá certo? Bom, professora, a senhora falou em fenômenos naturais, mas eu já ouvi falar em desastres naturais. Gente, um desastre natural, ele não deixa de ser um fenômeno da natureza, tá? Já que é a natureza que provoca. Por que a gente bota esse nome desastre? Porque ele causa um impacto negativo na nossa sociedade. Ele acaba nos prejudicando. Como assim, professora? Um furacão. Ele é um fenômeno da natureza, porém ele também é um desastre natural. Porque quando acontece um furacão numa área de cidades, numa área urbana, ele vai acabar destruindo as casas, os carros, algumas árvores, os postes, então ele acaba causando desastres. Então, por isso que alguns desses fenômenos, a gente chama ele também de desastre natural, tá certo? Ó, então, vamos só para o nosso conceito para quem quiser anotar. Os desastres são conceituados como resultado de eventos adversos, que causam grandes impactos na sociedade. E aí eu vou ter como exemplo tempestade, terremoto, maremotos, que são os tsunamis, furacões, secas, erupções vulcânicas, inundações. Tem vários exemplos, tá certo? Na imagem eu trouxe o primeiro, é o resultado depois de um terremoto, tá, gente? Como é que ficou essa cidade? Aí tem um furacão e uma erupção vulcânica, tá certo? Então lembre-se, um desastre natural, ele também é um fenômeno natural, tá certo? Não é porque ele é um desastre natural que ele vai deixar de ser um fenômeno natural. Qual é a diferença principal, vamos dizer assim? Que ele causa
impactos negativos nessa sociedade, né? Na nossa sociedade. Enquanto um arco-íris vem nos embelezar, nos encantar, um furacão vai acabar destruindo por onde ele passa, tá? Por isso que recebe o nome de desastre. Bom, agora vamos para os nossos conceitos de fenômenos da natureza, tá? O que é um rio? O rio são grandes reservatórios de água que contribuem para a sobrevivência da vida na Terra. Eles estão distribuídos de forma desigual pelo planeta, o que faz pensar na sua importância no cenário mundial, considerando que muitas sociedades percorrem quilômetros de distância para chegar até a água doce. Dessa forma, eles devem ser preservados, sendo imprescindível para a vida. Então, gente, o que é o rio? O rio é um percurso de água, tá? Que nasce, tem o seu percurso e acaba desaguando nos oceanos, nos mares, tá certo? Então, isso é um rio. Então, qual é a importância do rio? O rio é água doce e nós precisamos da água doce para sobreviver. E aí muitas sociedades começaram em torno dos rios, tá? Então, preservar os rios, revitalizar os rios, é preservar a nossa sociedade. Então, por isso que os rios são muito importantes. E aí eu vou ter aqui, ó, alguns componentes do rio, tá? O rio não é só um rio. O que é que o rio tem? O rio tem nascente, que é o local onde o rio nasce, situado sempre no ponto mais elevado do terreno. O rio tem uma foz, que é uma desembocadura, que é onde o rio deságua, né? Onde, vamos dizer assim, onde ele termina, né? O ponto onde o rio termina, geralmente desaguando no mar, no lago ou em outro rio. O curso, né? Ou percurso, é o caminho que o rio percorre da nascente até a foz, né? Lembrando que foz é onde termina o rio. Leito ou canal é a faixa de terra abaixo das áreas vizinhas por onde o rio percorre. Margem é a faixa de terra firme em cada um dos lados dos rios. Na imagem, gente, você vai ver aí, ó, além disso que eu falei, você vai ver um afluente, que a gente chama também como um braço do rio. Nós chamamos o rio principal e os rios secundários, né? Que a gente chama também de afluente. Então, lembrando, nós temos a nascente, que é onde o rio nasce, um ponto mais alto. Tem os leitos, a margem, ó, margem aqui, aqui é margem. Nós temos o curso ou percurso, que é o caminho que o rio faz, e a foz, que é onde o rio deságua. E onde é que o rio pode terminar? Vamos dizer assim, que desaguar significa terminar. Pode terminar em outro rio, pode terminar no mar, ou numa lagoa, no lago. Tá certo? Então essa imagem aqui ela é bem ilustrativa. E aí eu vou ter alguns tipos de rio, tá? Eu vou ter os rios glaciais, que são abastecidos pelas geleiras e calotas polares, por meio do derretimento natural do gelo, podendo ser encontrados em áreas de frio extremo, como nos polos do planeta, tá? Então nós temos lá as geleiras, as calotas, vão se derretendo, de acordo com o aquecimento global, e aí vão formando rios, tá? E aí, como eles vêm dessas geleiras, nós chamamos de rios glaciais. Nós vamos ter os rios pluviais, que são abastecidos com a água da chuva, que são os mais comuns que a gente tem pelo mundo. Gente, toda vez que o professor falar pluvial, ele vai estar se referindo à chuva, tá certo? Então, rio pluvial é o rio que vem das águas da chuva, tá? Então, lembra, pluvial remete à chuva. Então, toda vez que você fazer uma questão, estiver lendo uma questão, que escutar essa palavra, você já sabe que tem alguma coisa relacionada à chuva, tá certo? Ó, eu vou ter ainda os rios perenes, que são aqueles que nunca secam, tá? Que são permanentes, mesmo na época da estiagem, como o Rio São Francisco. E eu vou ter os rios intermitentes, que são aqueles que secam na época da estiagem. E aí são comuns em áreas de semiáridas, áreas áridas, como alguns rios aqui do Nordeste.
Então, às vezes, a gente está andando na paisagem, a gente está andando em algumas cidades aqui no nosso Nordeste e vê só o caminho do rio sem a água. Então, a gente já sabe que esse rio ele é intermitente, ou seja, na época de seca, ele seca. E aí, quando chover, ele vai encher novamente e seguir o seu percurso. Já os rios perenes, eles nunca secam, tá certo? Chovendo ou não, ele vai ter lá sempre a sua água. E aí, como exemplo, tem o Rio São Francisco. E esse rio intermitente aqui é um rio lá do estado do Pará. Se você perceber, na época de seca, ó, não passa água, não tem um rio, nem parece que é um rio. É só um caminhozinho. Ó. E o que é um mar? Ah, professor, o mar é muito fácil. O mar, já fui no mar, já vi vários, né? Mas aí a gente precisa definir o que é esse mar. Eu não posso chegar lá e botar, o mar é água salgada, né? Não, não posso. Então, o que é um mar? Os mares são massas de água de menor extensão se comparado aos oceanos. Porque tem gente que acha que mar e oceano é a mesma coisa. Não, gente. Olha aí, uma das diferenças é a extensão, tá? O tamanho, tá? Comparado com o oceano, o mar ele é menor, tá certo? Eles são delimitados pelos continentes. Os mares, na verdade, são uma parte do oceano, ocupando uma área reduzida e não tão profunda e é cercada por terra. Gente, ó, outra diferença, a profundidade. Os oceanos são mais profundos do que os mares, tá certo? Então, esse comecinho ali perto da praia, perto da areia, a gente é mais comum, né? A gente tem um mar. Quando vai adentrando, a gente pega o oceano. E aí a gente vai ter a extensão, que é o tamanho, e a profundidade, como pontos diferentes, tá? Entre mar e oceano. E aí as características de salinidade, temperatura e de cor diferem-se das do oceano também, tá certo? São outras características que vai diferenciar o mar do oceano. Mas a água é salgada, gente, tá certo? A água é salgada, tanto no mar quanto no oceano. Água doce é no rio. Bom, as principais diferenças entre mares e oceanos referem-se à extensão e à profundidade de cada um. Ambos são extensas, mas massas de águas salgadas. Contudo, os oceanos são mais extensos que as marés e bem mais profundos. E aí na imagem você vai ter o Mar do Caribe e o Mar do Mediterrâneo. Nenhum dos dois ficam no Brasil, tá certo, gente? Mas são lindos, olha que beleza. Sempre bom ver coisa bonita na TV. Bom, são exemplos de mares. E aí eu vou ter o Mar Mediterrâneo, o Mar Cáspio, o Mar Vermelho, o Mar da China Oriental e o Mar do Caribe. Eu precisei trazer para vocês uma imagem diferente, né? Sempre trago imagem do mar, do mar, do mar. Aí eu pensei, vamos trazer algo diferente? Trouxe a imagem por satélite, tá? Essa é a imagem vista de cima pelo satélite, tá? Então aí você tem o Mar Vermelho fotografado por satélite, o Mar Mediterrâneo e o Mar do Caribe fotografado. Ó, só para vocês terem uma noção. Mar Vermelho vai ser esse aqui, tá? Esse aqui. E nessa passagenzinha aqui ele faz o encontro com o oceano. Tá? Ele vem por aqui. Esse aqui é o Rio Nilo. Aqui o Mar Mediterrâneo, tá? Tem os estreitos que vai ligar para o oceano. Então tudo isso aqui vai ser o Mar Mediterrâneo. E aqui o Mar do Caribe, tá certo? Ele tem essa parte aqui com o oceano. Então tudo isso aqui são imagens de satélites, tá? Tira lá de cima do espaço, a NASA vai, tira. Aí eu trouxe para vocês verem. Bom, e aí os mares podem ser classificados em aberto, interior e fechado. Então o que é um mar aberto? É um mar que possui uma ligação direta com o oceano, limitada apenas por uma porção de terra. E aí, por exemplo, tem o Mar do Norte. Lembra que eu mostrei na imagem anterior que tinha um dos mares que liga bem, uma passagem bem fininha? Pronto, então quando se tem uma abertura
e aí a gente chama de mar aberto, que é aquele que tem uma ligação com a terra. Tá? Mar interior, ele possui ligações restritas com o oceano, ligando-se a ele por meio dos estreitos. E aí eu vou ter o exemplo do Mar Vermelho. Mar fechado, ele não possui uma ligação com o oceano, sendo, portanto, restrito e delimitado por porção de terra. Por exemplo, o Mar Cáspio. Ó, o próprio nome já diz, né? Mar aberto, tem uma ligação direta com o oceano, ele está aberto com o oceano. Mar fechado, ele não possui uma ligação com o oceano. E o interior, a ligação é restrita, tá? É pequenininha, através dos estreitos. Na imagem, também por satélite, você está vendo o Mar Cáspio. E aí é um exemplo de mar fechado. Você não vai ver aí uma ligação com o oceano, tá? Você não vê aí nenhum estreito que ligue ele a um oceano. E agora o que é uma lagoa? É um espaço aquático, normalmente fechado e com água parada e estancada. Diferente do que acontece nos outros cursos de água, como mares e rios. Tá? Você não vai ter aí o percurso da água como você tem no rio. Tá? Você vai ter a lagoa e o movimento da água vai ser mínimo, né? A gente não pode dizer que tem um movimento, né? Porque a água não vai estar se movendo, não vai estar percorrendo. As lagoas, além disso, são caracterizadas pela água doce, que em geral se origina ou do derretimento das correntes de um glacial ou do acúmulo da chuva. Então, dependendo da região, dependendo do país, do estado, a lagoa ela pode ser uma lagoa de origem glacial ou pluviométrica, da chuva. Tá? Na imagem você vai ter a Lagoa Rodrigo de Freitas, que fica aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Vê que imagem bonita. Então a lagoa, gente, ela vai ser tudo isso aí que você está vendo. Tá? Isso aqui tudinho é a Lagoa Rodrigo de Freitas. As lagoas podem variar em seu tamanho e são parecidas nesse sentido com os lagos, embora elas sejam menores que os lagos. Então aí se eu quiser diferenciar um lago de uma lagoa, eu vou ter o tamanho, tá? Lagoa geralmente é menor, os lagos geralmente são maiores, mas ambos, tá? Os dois são de água doce, tá bom? Então eu vou ter aí na imagem a Lagoa Azul, em Ilha Grande, no Rio de Janeiro, e a Lagoa de Pitangui, no Rio Grande do Norte. Fica aqui no Nordeste também, tá? Vejam que bonitas imagens das lagoas aqui no Brasil. Lagoa compartilha com os rios e os córregos o mesmo tipo de água, sendo todos estes cursos de água de tipo doce, que podem servir para o consumo humano e que faz com que grandes povoados se localizem em suas margens ou proximidades. Entretanto, a lagoa se diferencia dos rios ou dos córregos pelo fato de ser um curso de água parado, quer dizer que não possui movimento. Então, gente, mais uma vez, a lagoa ela tem o mesmo tipo de água do que um rio, do que um lago, porém a diferença será em relação ao rio, que não tem o movimento da água, né? Você não vai ter um percurso. E em relação aos lagos, será o tamanho, né? Ele vai ser menor, tá? Mas ambos, todos possuem água doce, água de consumo, né? Humano. E na imagem você vai ter a Lagoa do Carcará, que fica aqui também no Rio Grande do Norte. Linda também essa lagoa. E o que é a chuva? A chuva, ele tem tudo a ver com aquele processo do ciclo da água, tá certo? Que provavelmente você já deve ter estudado na aula de ciências e a gente vai relembrar um pouquinho. Na imagem, inclusive, ela é o ciclo da água. Então, só para a gente relembrar, antes de fazer o conceito, vou explicar rapidinho como é o ciclo da água. Primeiro chove, tem a precipitação. Precipitação é a chuva. Então a água cai, bate no solo e aí vai para os rios, tá? Os rios, lagos, lagoas, oceanos, né? Vai para a plantinha e aí filtra aqui nos rios e no solo. A árvore, ela faz um processo de transpiração, que é a evaporação também da água, tá? E os rios,
os lagos, lagoas, também fazem a evaporação dessa água. Então, a água evapora com o aquecimento do sol, ela evapora, ela se torna um gás, né? Ela sobe e aí formam as nuvens. E aí, lá nas nuvens, com o frio, ela se condensa, tá? Tem um processo de condensação. Aí, quando condensa, ela fica pesada na nuvem e aí a nuvem não segura, vamos dizer assim, né? E aí ela cai de novo em forma de água. Então, quando ela cair novamente em forma de água, né, na sua precipitação, ela vai fazer todo o processo novamente, tá? Então, a chuva faz a precipitação, né, ela cai, ela infiltra, ela evapora, ela condensa, e aí ela cai, infiltra, evapora e condensa. Por isso que a gente chama de ciclo da água, tá certo? Então, vamos só para as nossas definições, ó. A água, quando é aquecida pelo sol ou por outros processos de aquecimento, evapora e se transforma em vapor de água. Em seguida, esse vapor se mistura com a água e começa a subir, formando as nuvens. Ao atingir altitudes elevadas ou encontrar massas de ar frias, o vapor condensa, se transformando novamente em água, e como ela é pesada e não consegue sustentar no ar, a chuva acaba caindo, né? A água acaba caindo em forma de chuva. Então, gente, isso aqui foi só o nosso conceitozinho, tá? Porque a chuva, foi como eu falei, é o processo do ciclo da água, tá bom? Então, estudando o ciclo da água, você acaba estudando a formação da chuva. E aqui está bem resumidinha. Ó, e o que é uma enchente? Professora, eu sei o que é uma enchente porque eu vejo direto na TV. Consigo ver direto. É um problema social nosso, tá certo? Então, o que é uma enchente? As enchentes são fenômenos naturais, mas podem ser intensificados pelas práticas humanas no espaço das sociedades. O problema das enchentes passou a ser algo comum na vida das populações de algumas cidades. E aí você vai ver a enchente de um rio. Veja como esse rio encheu e acabou prejudicando ali as casas que estão próximas ao rio. E aí, quais são as causas das enchentes? O que é que pode acontecer? O que é que pode provocar uma enchente? Dividimos a ocorrência das enchentes em dois tipos de causas principais: as naturais e as antrópicas. Antrópicas são ações do homem, tá? Pois estamos falando de um fenômeno comum na natureza, mas ele é intensificado pela ação do homem. E aí, de forma natural, ó, em geral, os rios perenes costumam ter dois tipos de leito: o leito menor e principal, por onde a água corre durante a maior parte do tempo, e o leito maior e complementar, que é inundado apenas em períodos de cheias. Essa manifestação é mais comum em áreas planas, também chamadas de planícies de inundação. Como assim, professor? Eu tenho o curso da água, eu tenho um leito menor. Então, época de chuva, choveu bastante, choveu muito. E aí o leito maior, que é essa área que não tem aqui, ó, ela acaba também sendo inundada, ela acaba subindo com o volume de água e vai acabar causando as inundações, tá? Porque a água vai subir. E aí eu vou ter as ações antrópicas que causam enchentes também, tá? São as ações do homem. Ó, a interferência humana sobre os cursos de água provocando enchentes e inundações ocorre das mais diversas formas, tá? Em casos extremos, porém menos comuns, tais situações podem estar relacionadas com rompimentos de diques e barragens, o que pode causar sérios danos à sociedade, mas quase sempre essa questão está ligada ao mau uso do espaço urbano. Como assim, professora? É um problema que parece não ter uma solução rápida e elevada, né? Devido ao índice da poluição. Então, veja, a ação do homem, a poluição, causando o entupimento dos bueiros, por exemplo. Aí, quando chove, a água não escorre e acaba inundando. Bom, a ocorrência de enchentes nas cidades também pode estar relacionada a problemas de sistema de drenagem, ou seja, a água não tem para onde escorrer e aí acaba ficando presa nas nossas ruas que estão cimentadas, né? Estão pavimentadas e a água não tem por onde escorrer, não tem para onde escorrer na terra.
e aí acaba subindo e atingindo as casas, né? Outra questão é a ocupação irregular ou desordenada do espaço geográfico. E apesar de todos os problemas acima mencionados, a causa considerada principal para as enchentes é, sem dúvida, a impermeabilidade do solo. E com a pavimentação das ruas e a cimentação dos quintais e calçadas, a maior parte da água que deveria infiltrar o solo escorre na superfície, provocando um aumento em enxurrada e elevação dos rios. Então, gente, mais uma vez, a falta de planejamento urbano e aí essa grande cimentização da nossa cidade faz com que a água não tenha para onde escorrer. Junta com a poluição que entope os bueiros e aí acaba inundando nossas cidades, tá certo? Então, o que é que a gente pode fazer para combater as enchentes, tá? Nós combatemos as enchentes realizando medidas de prevenção como construção de sistemas eficientes de drenagem, desocupação de áreas de risco, criação de reservas florestais nas margens do rio, diminuição do uso dos índices de poluição e geração de lixo, planejamento urbano mais consciente. E as inundações, além de danos materiais, ela pode provocar doenças, como a leptospirose. Portanto, ela trata também de uma questão de saúde pública, tá? Então, não é só uma questão de destruir nossas casas, as enchentes, né? Elas também trazem doenças, né? Leptospirose é a doença do rato. Então, o que foi que nós estudamos hoje? Hoje nós estudamos sobre rios, mares, lagoas, chuvas e enchentes, tá certo? Essas são as nossas referências e essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se interessou, pesquisa mais, faz as suas anotações, tá certo? Eu espero vocês na próxima aula.